2. Mitocôndrias e a transformação de energia. Ao final deste módulo, você será capaz de descrever as características, as funções das mitocôndrias. Ultraestrutura, organização molecular e características genéticas das mitocôndrias. Mitocôndrias são organelas membranosas encontradas no citoplasma da maioria das células eucarióticas. Dessa forma, animais, fungos, protozoários, vegetais e algas possuem mitocôndrias, porém existem exceções. Alguns protozoários perderam suas mitocôndrias durante a evolução, como amebas, giardia e trichomonas. Essas organelas apresentam um diâmetro de 0,5 a 1 e chegam a ocupar até cerca de 20% do volume do citoplasma celular. São altamente dinâmicas e conseguem se movimentar pela célula, consequentemente alterando seu formato, dividindo-se ou se fusionando. Para que consigam se movimentar, as mitocôndrias costumam estar associadas ao citoesqueleto tubular. Em algumas células, como os neurônios, as mitocôndrias se movem por 1 metro ou mais, e isso ocorre através do microtúbulo. Ilustração de corte de uma mitocôndria. Mas as mitocôndrias também podem se fixar em locais que têm elevada demanda energética, como ocorre em células musculares, esqueléticas e cardíacas, onde elas se empacotam entre as miofibrilas. Nos espermatozoides, as mitocôndrias podem se acomodar ao redor do flagelo. As mitocôndrias podem ser visualizadas com microscópio óptico, e o foram pela primeira vez no século XIX. A sua organização é constituída por diferentes estruturas, 2 membranas, uma membrana externa e uma membrana interna, e cada uma delas possui funções específicas e são delimitadas a locais diferentes. Vamos analisar separadamente cada uma das estruturas que compõem as mitocôndrias. Membrana mitocondrial externa. Expande_more. É uma bicamada lipídica que se assemelha à membrana do retículo endoplasmático, e possui proteínas especiais inseridas. É permeável a íons e a pequenas moléculas de até 5.000 Daltons, porque possui proteínas transmembranares que formam poros aquáticos na membrana, chamadas de porinas. Além das porinas, existem complexos transportadores nas membranas externas responsáveis por reconhecer sequências sinalizadoras, com o intuito de importar proteínas do citoplasma celular para o interior da mitocôndria. Ultraestrutura da mitocôndria. Espaço intermembranar. Expande_more. É o espaço ocupado entre a membrana externa e a interna. Possui o mesmo pH e a mesma composição iônica do citoplasma. Neste espaço, existem complexos enzimáticos que transferem o fosfato de um ATP para um GDP, formando um GTP, e consequentemente, um AIP. Porém, o ADP vai para a matriz mitocondrial e será refosforilado. Não se preocupe, entenderemos a dinâmica das moléculas energéticas no decorrer do conteúdo. Membrana mitocondrial interna. Expande_more. Esta é uma membrana com características especiais, ou seja, uma bicamada lipídica mais fluida e menos permeável. Apesar de a membrana externa apresentar livre permeabilidade para íons e moléculas pequenas, a membrana interna funciona como uma barreira para a difusão desses íons e pequenas moléculas, de forma semelhante à membrana das bactérias. No entanto, existem íons e metabólitos selecionados que conseguem passar pela membrana interna, com o auxílio de proteínas transportadoras especiais. Essa permeabilidade restrita é atribuída a um fosfolipídio denominado cardiolipina, que é um fosfolipídio com 4 cadeias de ácido graxo formado pela junção de 2 fosfatidilcolinas. A fluidez da membrana interna é uma característica essencial para o funcionamento de funções específicas da mitocôndria, como a cadeia transportadora de elétrons. Além disso, a membrana interna delimita a matriz mitocondrial, e é bastante preguiada de forma que origina as cristas mitocondriais. Quando se observa a relação proteína-lipídio que constitui a membrana interna, nota-se que é uma relação de 70-30. Essa elevada quantidade de proteínas é decorrente da presença da cadeia transportadora de elétrons e seus componentes que são proteínas, da presença da ATP sintase,
e da presença de muitas proteínas transportadoras que carregam moléculas para dentro e fora da matriz mitocondrial, já que a membrana é bastante impermeável e necessita de transportadores para executar essa função. Matriz mitocondrial. Expande_more. A matriz é um colóide concentrado que se dispersa devagar, mesmo quando a membrana é rompida. Apresenta uma composição iônica particular, com pH maior que o do citoplasma, aproximadamente 8. Pois a cadeia respiratória bombeia prótons para o exterior da organela, e isso acarreta na alcalinização da mitocôndria. Vale destacar que esses prótons não são suficientes para tornar o citoplasma celular ácido, porque o volume deste é bem maior. O aspecto coloidal da matriz é decorrente da elevada concentração de macromoléculas, como as proteínas solúveis e os ácidos nucleicos. Genoma. Expande_more. A mitocôndria é uma organela que possui ácido nucleico. Porém, de forma diferente do que ocorre no núcleo das células, esse material genético se encontra circular e não possui estonas. Em uma organela, existem várias moléculas de DNA iguais espalhadas pela matriz mitocondrial que são replicadas no interior da mitocôndria com a própria maquinaria da organela. Além da replicação, a transcrição também ocorre através de RNA produzido por enzimas próprias, e a tradução é realizada por ribossomos próprios da mitocôndria, que são diferentes dos ribossomos citoplasmáticos. Qual é a diferença entre mitocôndrias e cloroplastos? Apesar de ambos produzirem energia para a célula e possuírem características estruturais semelhantes, a membrana interna das mitocôndrias apresenta invaginações, que são as cristas mitocondriais. Já os cloroplastos têm sua membrana interna contínua e um sistema de membranas empilhadas, os tilacoides. Além da ausência das cristas na membrana interna, os cloroplastos não possuem citocromos e complexos de ATP sintase, que estão presentes na membrana interna das mitocôndrias. Estrutura do cloroplasto. Estrutura da mitocôndria. Respiração celular. As mitocôndrias são responsáveis pela respiração celular. Mas não confunda, isso não tem nada a ver com a respiração pulmonar. A respiração celular tem como objetivo a produção de ATP. Mesmo sendo possível produzir ATP sem mitocôndrias por meio da fermentação, o saldo de ATP seria muito baixo, igual a 2 ATPs. Quando ocorre produção de ATP pela mitocôndria, observa-se uma produção abundante, aproximadamente 36 ATPs por molécula de glicose. Warning. Atenção! A respiração celular só acontece na presença de O2. Sem o gás oxigênio, as mitocôndrias não conseguem produzir ATP. A respiração celular é o principal processo em que há muita produção de energia para a célula a partir da glicose. Acontece resumidamente em 3 etapas. Glicólise ocorre no citoplasma celular. Ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial. Cadeia respiratória ocorre nas cristas mitocondriais, é a etapa que mais produz ATP. Vamos agora entender as etapas detalhadamente. Glicólise consiste na quebra da molécula de glicose que possui 6 carbonos. Para realizar essa quebra, é necessário o gasto de 2 ATPs. Apesar do objetivo ser a produção de ATP, existem momentos em que é preciso investir ATP. Depois de quebrar a molécula de glicose, originam-se 2 moléculas com 3 carbonos cada, que vão sofrer uma série de reações, resultando na formação de NAD. Este carrega elétrons com muita energia, e essa molécula será utilizada na última etapa da respiração celular, cadeia respiratória. Como são 2 moléculas de 3 carbonos, logo serão produzidos 2 NAD. As reações nas moléculas de 3 carbonos continuam, e, ao final do processo de glicólise, são produzidas 2 moléculas de ATP, e 2 NAD para cada molécula de 3 carbonos, que se transformam em 2 piruvatos. Processo simplificado da glicólise. Dessa forma, a partir de uma molécula de glicose são gastos 2 ATPs, porém produzidos 2 NAD, 4 ATPs e 2 piruvatos. Subtraindo os ATPs gastos no início da glicólise, o saldo será de 2 NAD, 2 ATPs, 2 piruvatos.
A glicólise ocorre mesmo sem o gás oxigênio, por isso ela acontece tanto na respiração celular quanto na fermentação. Porém, para que a respiração celular seja realizada completamente, é necessária a presença do gás oxigênio. Ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs ocorre na matriz mitocondrial, e através dele ocorre a oxidação completa da glicose, que nada mais é do que a extração completa da energia da glicose. Veremos agora um processo que antecede um pouco o ciclo de Krebs, é responsável por preparar o piruvato para entrar no ciclo. O piruvato sofre oxidação e isso acontece da seguinte maneira. Quando o piruvato perde um carbono na forma de CO2, logo a molécula passa a ter 2 carbonos, acetil. Arrow_forward. Uma coenzima chamada de coenzima A-CoA se liga a essa molécula de 2 carbonos formando o acetil-CoA, que será utilizado no ciclo de Krebs. Nesse processo de ligação, gera-se um NAD. Vale lembrar que nesse processo foram utilizados os 2 piruvatos resultantes de uma molécula de glicose. Considerando os 2 piruvatos, temos o saldo de 2 NAD, 2 acetil-CoA, liberação de 2 CO2. O acetil-CoA produzido entrará propriamente no ciclo de Krebs, conforme podemos ver na ilustração a seguir. Etapas do ciclo de Krebs. Para iniciar o ciclo, uma molécula chamada oxalacetato, que contém 4 carbonos, 4C, liga-se ao ciclo de acetil-CoA, 2C, formando uma molécula de 6 carbonos chamada citrato, 6C. A partir do citrato, começa uma série de reações que vai resultar em liberação de energia. O citrato, 6C, se transforma em isocitrato, 6C, que se transforma em alfa-cetoglutarato, 5C. Repare que o alfa-cetoglutarato possui 5 carbonos, isso indica que um carbono do isocitrato foi quebrado e liberado na forma de CO2. Além disso, houve a captura de elétrons ricos em energia pelo NAD. Agora o alfa-cetoglutarato, 5C, vai se transformar no succinil-CoA, que possui 4 carbonos. Da mesma maneira, esse carbono fora perdido através da liberação de CO2 e é produzido mais um NAD. O succinil-CoA 4C é transformado em succinato 4C, e nesse processo, acontece algo interessante, a produção de um GTP, que é rapidamente convertido em ATP. O succinato 4C é transformado em fumarato 4C, e é formado um Fa2, uma molécula que se assemelha ao NAD, ou seja, ela carrega energia. O fumarato 4C se transforma em malato 4C que se transforma em oxalacetato 4C. Nesta transformação, ocorre a produção de mais um NAD. O oxalacetato se liga a outro acetil-CoA vindo de outra molécula de glicose. Lembra-se que, no início do ciclo, um oxalacetato se ligou a um acetil-CoA, por isso, o processo é um ciclo de reações, já que o oxalacetato do final do processo retorna ao início para retomar as reações. Vamos resumir o saldo de moléculas que foram produzidas e liberadas no ciclo de Krebs. Lembre-se que 2 acetil-CoA entraram no ciclo. 6 NAD, 2 Fa2, 2 ATP. Liberação de 4 CO2. Considerando a oxidação do piruvato que antecedeu o ciclo de Krebs mais o saldo do ciclo de Krebs, temos 8 NAD, 2 Fa2, 2 ATP. Liberação de 6 CO2. Não podemos esquecer do processo de glicólise, que aconteceu no citoplasma, onde também houve a produção de energia com 2 ATP e 2 NAD. Portanto, temos como saldo total até o momento 10 NAD, 2 Fa2, 4 ATP. Liberação de 6 CO2. Até este ponto, podemos reparar que foram produzidas poucas moléculas de ATP, porém outras que carregam elétrons com muita energia, as moléculas de NAD e Fa2. Na próxima etapa, muita energia será produzida com a utilização delas. Cadeia respiratória. A terceira e última etapa, cadeia respiratória, também é chamada de cadeia transportadora de elétrons.
Ela ocorre na membrana interna das mitocôndrias, mais precisamente nas cristas mitocondriais. Contudo, alguns processos também acontecem no espaço intermembranar. Como vimos, formaram-se moléculas de NAD e FAD2 na cadeia respiratória. Os elétrons que essas moléculas carregam serão utilizados para produzir moléculas de ATP. Sendo assim, para cada NAD, formam-se 3 ATPs, e para cada FAD2, 2 ATPs. Lembre-se que nesta etapa é utilizado o gás oxigênio, O2, que atua como aceptor de elétrons, isto é, ele atrai os elétrons graças ao complexo proteico que forma a cadeia respiratória. Durante esta atração, as reações vão ocorrendo. Vamos entender agora como esse processo ocorre. Cadeia transportadora de elétrons e síntese de ATP. O NAD, que está repleto de energia, passa pela proteína chamada citocromo e lá libera o elétron. Esse elétron é atraído pelo 2', mas, para que consiga alcançar o U2, é preciso passar pelas proteínas da cadeia. Conforme os elétrons passam pelas proteínas, os prótons de H+ são bombeados da matriz mitocondrial para o espaço intermembranar. Esses prótons precisam retornar do espaço intermembranar para a matriz mitocondrial, e o fazem através de uma grande proteína denominada ATP sintase, que girará durante esta passagem. Quando a ATP sintase gira, ela produz um ATP por meio da junção de uma molécula de ADP com um fosfato, P, formando um ATP. Para cada NAD, serão bombeados 3H+ para o espaço intermembranar. Consequentemente, 3H+ retornam para a matriz mitocondrial por meio de ATP sintase, e assim, serão formadas 3 moléculas de ATP. Por outro lado, o FAD só consegue bombear 2 prótons H+ para o espaço intermembranar. Desse modo, apenas 2H+ retornarão pela ATP sintase, formando somente 2 moléculas de ATP. Portanto, temos o seguinte saldo da cadeia respiratória: 10 NAD, 30 ATPs. 2 FAD2, 4 ATPs. Além disso, precisamos acrescentar os 4 ATPs produzidos anteriormente, na glicólise e no ciclo de Krebs, e então, chegamos a um total de 38 ATPs por molécula de glicose. Warning! Atenção! Existem estudos que discutem esse saldo total de ATP da cadeia respiratória. Aqui, vamos considerar esses valores como resultado final. Video_library. Etapa da cadeia respiratória realizada nas mitocôndrias. Neste vídeo, a especialista explicará de forma didática a etapa final da respiração celular, a cadeia respiratória, que ocorre nas mitocôndrias. Olá, tudo bem? Eu me chamo Thaís Queiroz e hoje nós vamos conhecer a etapa da cadeia respiratória realizada nas mitocôndrias. A mitocôndria é uma organela que está presente nas células eucarióticas. Essas organelas nas mitocôndrias possuem como função a produção de energia para que a célula seja capaz de realizar suas atividades. Essa função de produção de energia é realizada por um processo chamado de respiração celular. E essa é a principal função das mitocôndrias. O objetivo da respiração celular é produzir ATP, que é uma molécula energética que é chamada de adenosina trifosfato. E essa molécula ela é essencial para que várias funções essenciais, fundamentais, sejam realizadas pela célula. A respiração celular é um processo que acontece dentro da célula e esse processo só ocorre na presença de gás oxigênio. Então, se não houver oxigênio, essa organela não consegue produzir ATP. Nós podemos dividir a respiração celular em 3 etapas muito importantes. A primeira delas se chama glicólise e essa etapa ocorre no citoplasma celular.
A segunda etapa é chamada de ciclo de Krebs e ocorre na matriz mitocondrial, né, que corresponde ao interior da mitocôndria. E a terceira e última etapa da respiração celular é chamada de cadeia respiratória. Ela acontece nas cristas mitocondriais e é a etapa que mais produz ATP. A cadeia respiratória é a etapa que nós vamos detalhar, que nós vamos conhecer mais agora. Essa cadeia respiratória, ela também pode ser chamada de cadeia transportadora de elétrons e, como eu disse, ela acontece nas cristas mitocondriais. Mas existem alguns processos, né, da cadeia respiratória que acontecem no espaço intermembranar. Nas etapas anteriores, né, etapas de glicólise e ciclo de Krebs, foram formadas algumas moléculas energéticas e essas moléculas elas vão ser utilizadas agora na cadeia respiratória. Bom, nas etapas anteriores, então, né, foram formadas essas moléculas energéticas que eu falei, que são NADH e FADH2. E os elétrons que estão presentes nessas moléculas vão ser utilizados para produzir ATP. E como que isso acontece? Então, vamos entender agora, né, o passo a passo desse processo da cadeia respiratória. Na crista mitocondrial, né, que é a membrana interna da mitocôndria, existem proteínas que estão inseridas nessa membrana, né? E essas proteínas elas vão participar do processo. Então, o início se dá com a molécula de NADH. Essa molécula ela está cheia de energia e os elétrons que estão nessa molécula, né, de NADH, eles são atraídos pelo O2, né, pelo gás oxigênio. Mas, para que esses elétrons consigam alcançar o gás oxigênio, eles vão precisar passar por essas proteínas que estão inseridas na membrana interna. Conforme, né, de acordo com que esses elétrons vão passando de proteína em proteína, nessas proteínas que estão na membrana, prótons H+, vão sendo bombeados da matriz da mitocôndria, né, ou seja, do interior da mitocôndria, para o espaço intermembranar. Então, os elétrons da molécula de NADH vão passando por cada uma, né, dessas proteínas que estão na membrana e de acordo com que os elétrons vão passando pelas proteínas, o H+, que está no interior da mitocôndria, vai ser bombeado para o espaço intermembranar. Entenderam? Porém, esses prótons H+, eles não podem ficar ali no espaço intermembranar. Eles precisam retornar para a matriz mitocondrial. E só tem um caminho para que esses prótons H+ retornem para o interior da mitocôndria. E esse caminho é através, né, de uma proteína chamada ATP sintase. A ATP sintase é uma grande proteína que também vai estar, né, inserida na membrana interna da mitocôndria e essa proteína ela consegue girar, ela consegue rodar mesmo. Então, os prótons H+, que estão no espaço intermembranar, né, que eles foram bombeados para esse espaço, eles vão retornar para o interior da mitocôndria, passando por dentro dessa proteína ATP sintase. E quando esses prótons passam através da ATP sintase, essa proteína ela vai girar e conforme ela gira, ela produz um ATP, tá bom? Então, nesse movimento, né, de rotação da ATP sintase, uma molécula de ADP vai se unir com um fosfato e vai formar um ATP. Bom, nós sabemos que foram produzidas algumas moléculas energéticas nas etapas anteriores à cadeia respiratória, certo? E para cada molécula de NADH que foi produzida anteriormente e está sendo utilizada na cadeia respiratória, são bombeados 3 prótons de H+ para o espaço intermembranar. E, consequentemente, o que acontece? O que acontece é que esses 3 prótons vão precisar retornar para a matriz mitocondrial por meio da ATP sintase. E com isso, né, como esses 3 prótons eles vão retornar para a matriz, vão ser formados
3 moléculas de ATP, tá bom? Só que além de NADH, também são formadas outras moléculas energéticas, né, nessas etapas anteriores, que são as moléculas de FADH2. E para cada molécula de FADH2, vão ser bombeados 2 prótons H+, para o espaço intermembranar. E da mesma maneira, né, esses H+, eles também vão precisar retornar para a matriz mitocondrial através da ATP sintase. Então, para cada molécula de FADH2, vamos ter a formação de 2 moléculas de ATP. É dessa maneira que ocorre a cadeia respiratória. Espero ter ajudado. Bons estudos! Beta-oxidação de ácidos graxos. Uma outra forma de produção de ATP está na utilização de ácidos graxos, mais especificamente triglicerídeos. E o que são os triglicerídeos? Os triglicerídeos são moléculas ricas em energia, constituídas por uma molécula de glicerol e 3 cadeias de ácidos graxos. Com a lipólise, o glicerol é separado dos ácidos graxos. Estrutura da molécula de triglicerídeo. Os ácidos graxos são moléculas longas de carbono. Na beta-oxidação, ocorre a quebra entre os carbonos para acontecer a liberação de energia e assim produzir ATP. Para iniciar a beta-oxidação, é preciso que uma molécula de acetil-CoA se una ao ácido graxo e forme o acil-CoA. Aqui é utilizada uma molécula de ATP que terá 2 fosfatos quebrados. Quando um ATP perde 2 fosfatos, é contabilizado como se houvesse ocorrido o gasto de 2 ATPs. A beta-oxidação ocorre no interior da mitocôndria, mas a coenzima não consegue atravessar a membrana interna da mitocôndria. Então, para que o ácido graxo consiga entrar, a coenzima se separa deste ácido graxo, que irá se ligar a uma outra molécula denominada carnitina, formando assim a acilcarnitina. Esta consegue passar pela proteína de membrana e alcançar o interior da mitocôndria. Dessa forma, a carnitina funciona como um carreador de ácido graxo. Dentro da mitocôndria, o ácido graxo vai se soltar da carnitina e se ligar a uma coenzima que já está na matriz mitocondrial. Com a acil-CoA na matriz mitocondrial, a beta-oxidação pode se iniciar. O ácido graxo entra na beta-oxidação, e a cada volta que esse ácido graxo dá no processo, serão liberados 2 carbonos na forma de acetil-CoA. No início, o ácido graxo vai formar um FAD2, depois vai entrar uma molécula de água na reação, e na sequência, ocorrerá a formação de um NAD mais H+. Depois disso, o ácido graxo libera 2 carbonos na forma de acetil-CoA, e uma nova coenzima A vai se ligar ao restante do ácido graxo para recompor o acil-CoA que havia se quebrado e liberado 2 carbonos. Logo, esse acil-CoA de agora se apresenta com 2 carbonos a menos. Processo de quebra do ácido graxo, beta-oxidação. Esse processo que acabou de ser apresentado descreve uma volta da beta-oxidação. Como saldo temos um FAD2, um NAD mais H+, um acetil-CoA. Podemos entender que o ácido graxo perde 2 carbonos a cada ciclo da beta-oxidação. Esses ciclos vão ocorrendo de maneira que o ácido graxo vai se desmontando. O ácido palmítico, por exemplo, é formado por 16 carbonos. Com um ciclo de beta-oxidação, cai para 14 carbonos, mais um ciclo para 12, mais um ciclo para 10, e assim sucessivamente. Vale lembrar que a cada ciclo também são formados um FAD2 e um NAD. Post_ed. Saiba mais. Quando se chega à última volta da beta-oxidação, restam 4 carbonos. Sendo assim, formam-se 2 moléculas de acetil-CoA. Na última volta temos como saldo um FAD2, um NAD e 2 acetil-CoA. Retornando ao exemplo do ácido palmítico, vamos calcular o saldo deste ácido graxo na beta-oxidação. Molécula do ácido palmítico. Considerando os 16 carbonos, são realizadas 7 voltas na beta-oxidação.
Mas por que são 7 voltas e não 8? Porque formam-se 2 acetil-CoA na última volta. Assim temos 8 acetil-CoA, porque a cada 2 carbonos forma-se um acetil-CoA. 7 NAD, porque são 7 voltas. 7 Fa2, porque são 7 voltas. Notamos que nenhuma molécula de ATP foi formada nesse processo, certo? Então vamos precisar lembrar o que aprendemos antes, porque todos esses 8 acetil-CoA entrarão no ciclo de Krebs. Esses acetil-CoA serão consumidos pelo ciclo de Krebs e formarão 24 NAD, 8 FAD2 e 8 ATP. Além disso, não podemos esquecer que NAD e FAD2 também resultarão na formação de moléculas de ATP. Note_Alt_Black. Teoria na prática. Se você entendeu o processo da beta-oxidação, responda então a esta pergunta. Se na beta-oxidação os carbonos são quebrados de 2 em 2, o que acontece quando o ácido graxo apresenta um número ímpar de carbonos? Mostrar solução expand_more. Biogênese e teoria endossimbiótica. Quando o ácido graxo possui um número ímpar de carbonos, no final haverá 5 carbonos, sairão 2 e restarão 3, certo? Essa molécula de 3 carbonos é chamada de propionil-CoA, que sofrerá reações e será convertida em succinil-CoA. A molécula succinil é familiar, não é? Sim, ela está presente no ciclo de Krebs. O succinil-CoA entra na respiração celular. Biogênese e teoria endossimbiótica dos cloroplastos e das mitocôndrias. Ao estudar as características morfológicas e funcionais dos cloroplastos, notamos muitas semelhanças com as mitocôndrias. A origem das mitocôndrias baseou o desenvolvimento da teoria da endossimbiose que procura explicar como se originaram as mitocôndrias e os cloroplastos. A primeira observação da teoria ensossimbiótica foi que as bactérias, os cloroplastos, as mitocôndrias apresentavam sistemas de membranas relacionados. Com isso, levantou-se a hipótese de que as mitocôndrias e os cloroplastos seriam organelas celulares originadas a partir de bactérias que mantiveram seus mecanismos de conversão de energia. Mas o que é a endossimbiose? Fórum. Resposta. A endossimbiose ocorre quando um organismo vive dentro de outro e existe troca entre eles, ou seja, ambos se beneficiam dessa relação. Lynn Margulis. A teoria da endossimbiose foi proposta por Lynn Margulis em 1981 e explica a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos nas células eucarióticas. Há milhões de anos, só existiam organismos unicelulares vivendo nos oceanos, ou seja, organismos compostos por apenas uma célula. Portanto, as mitocôndrias que hoje compõem as células eucariontes eram antes seres de vida livre, caracterizados como procariontes heterotróficos aeróbicos. O que isso significa? Eram organismos sem organelas que não conseguiam sintetizar seu próprio alimento e precisavam do oxigênio para a produção de energia. Seguindo essa linha de raciocínio, os cloroplastos também eram seres de vida livre. No entanto, guardavam uma diferença em relação às mitocôndrias ancestrais, pois eles eram autotróficos. Dessa forma, os cloroplastos ancestrais eram organismos procariontes autotróficos, pois conseguiam produzir seu próprio alimento a partir da fotossíntese. Os organismos procariontes que originaram as mitocôndrias e os cloroplastos entraram em uma outra célula, seja por ingestão ou por parasitismo. Acontece que, com o tempo, essa relação passou a ser mutuamente benéfica, tornando-se uma simbiose obrigatória. No processo evolutivo, a célula que abrigou esses seres procariontes se tornou célula eucarionte. Uma célula que antes era procariótica se transformou em eucariótica. A célula procariótica passou a sofrer invaginações da membrana plasmática, que passaram a aprisionar o material genético e, consequentemente, a formar o envoltório do núcleo celular. Assim como o núcleo, as outras organelas celulares, com exceção das mitocôndrias e dos cloroplastos, também surgiram em decorrência da invaginação da membrana plasmática. Por causa dessas invaginações, a célula procarionte já passou para o estado de célula eucariótica em formação, tornando-se uma célula muito maior. Acredita-se que, no momento em que a célula eucarionte estava em formação,
ocorreu o englobamento dos seres procariontes ancestrais das mitocôndrias e dos cloroplastos. Isso provavelmente se deu porque a célula eucariótica em formação ainda era pouco eficiente em produção de energia, isto é, sua produção de ATP ocorria por meio da fermentação, característica própria de uma célula anaeróbica. O englobamento do organismo procarionte heterotrófico, mitocôndria ancestral, não foi seguido de digestão, passando a viver dentro da célula. Depois, com o tempo, esse ser procarionte se transformou em mitocôndria. Depois que as células eucariontes em formação já abrigavam as mitocôndrias em seu interior, parte delas englobou organismos procariontes fotossintetizantes, cloroplasto ancestral. Da mesma maneira, esses organismos não foram digeridos e passaram a viver no interior da célula, transformando-se mais tarde nos plastos. Dessa forma, o grupo de células eucariontes que englobaram apenas as mitocôndrias originaram os animais, ao passo que as células que englobaram as mitocôndrias, mais tarde, os plastos originaram as plantas e algas. A célula eucarionte possuindo mitocôndrias, ou cloroplastos passou a produzir mais energia. Isso porque, como sabemos, a mitocôndria produz energia por meio da respiração celular, enquanto os cloroplastos realizam fotossíntese. Teoria da endossimbiose. Agora que entendemos a teoria da endossimbiose e como ocorreu o surgimento das organelas, vamos conhecer algumas evidências que reafirmam a teoria de que as mitocôndrias e os cloroplastos já foram, um dia, bactérias primitivas. Dupla membrana. Expande_more. Capacidade de autoduplicação. Expande_more. DNA próprio. Expande_more. Código genético diferente. Expande_more. Ribossomos próprios. Expande_more. Tamanho. Expande_more. Playlist. Organelas são capazes de se duplicar de forma independente, ou seja, duplicam-se sozinhas. DNA próprio. Expande_more. Mitocôndrias e cloroplastos possuem seu próprio DNA, que são circulares e não possuem proteínas histonas. Proteínas que se associam ao DNA de células eucarióticas. Código genético diferente. Expande_more. Isso significa que o código genético presente nessas organelas é diferente daquele que a célula eucariótica possui, mais semelhante ao das bactérias atuais. Ribossomos próprios. Expande_more. Essas organelas produzem suas próprias proteínas, pois possuem ribossomos próprios. Esses ribossomos são semelhantes aos das bactérias e diferentes dos ribossomos das células eucarióticas. Tamanho. Expande_more. O tamanho das mitocôndrias e dos cloroplastos é muito semelhante ao das bactérias. Bactérias. Playlist_play. Vem que eu te explico. Os vídeos a seguir abordam os assuntos mais relevantes do conteúdo que você acabou de estudar. Play_arrow. Ultraestrutura, organização molecular e características genéticas da mitocôndria. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a mitocôndria. Como se definem suas características genéticas, sua estrutura molecular e sua ultraestrutura? Vamos descobrir? As mitocôndrias, evolutivamente, teriam origem em bactérias fagocitadas e que não driblaram o processo de digestão, preservando-se em simbiose com a célula hospedeira primitiva. Essa teoria evolutiva é considerada para a organela e que também se aplica aos cloroplastos das células vegetais e é denominada como teoria endosimbionte ou endossimbiótica.
Essa é a teoria mais aceita atualmente entre outras teorias existentes, justificando a origem da dupla membrana tanto nas mitocôndrias quanto nos cloroplastos. A membrana mais interna da mitocôndria preserva algumas características morfológicas e químicas comuns com a membrana plasmática das bactérias. As invaginações em cristas formam prateleiras para o interior da mitocôndria e ampliam a área da biomembrana, posicionando um maior número de complexos enzimáticos, entre eles as cadeias de oxirredução, também conhecidas como cadeias respiratórias, além dos complexos fosforilativos ou ATP interfásicos. Dessa forma, acontece um aumento da capacidade funcional das mitocôndrias em realizar a metabolização de compostos energéticos. Na câmara interna da mitocôndria, ocupada por uma matriz mitocondrial, estão presentes DNA e RNA mitocondriais, cadeias enzimáticas para beta-oxidação de ácidos graxos, para a realização do ciclo de Krebs e acúmulo de íons e precursores das vias metabólicas da matriz e das cristas mitocondriais. A biomembrana mais externa da mitocôndria, por outro lado, apresenta características comuns com a membrana plasmática e com as demais organelas citoplasmáticas com as quais realiza trocas de substâncias e biomembranas. O espaço da câmara externa, contida pelas duas biomembranas, tem função de concentrar prótons para o transporte único através dos complexos fosforilativos, presentes nas cristas mitocondriais. Esses complexos são responsáveis por parte da produção dos ATPs. Continue estudando e até a próxima! Você sabe como ocorre o processo de beta-oxidação dos ácidos graxos? É isso que veremos agora. A beta-oxidação é um processo catabólico de ácidos graxos que consiste na sua oxidação mitocondrial. Eles sofrem remoção por oxidação de sucessivas unidades de 2 átomos de carbono na forma de acetilcoenzima, do tipo A. Como exemplo, pode ser citado o ácido palmítico, que é um ácido graxo de 16 carbonos, que vai sofrer 7 reações oxidativas, perdendo em cada uma delas 2 átomos de carbono na forma de acetilcoenzima. Ao final desse processo, os 2 carbonos restantes estarão também na forma de acetilcoenzima. A beta-oxidação é dividida em 4 reações sequenciais. A oxidação, no qual a acilcoenzima A é oxidado a enoilcoenzima, com uma redução de FAD e FADH2. A segunda reação é uma reação de hidratação, no qual uma dupla ligação é hidratada e ocorre a formação de 3-hidroxiacilcoenzima. Terceira reação é a reação de oxidação de um grupo hidroxila, a carbonila, tendo como resultado uma beta-cetoacilcoenzima e um NADH. Quarta e última reação é a cisão, em que o beta-cetoacilcoenzima reage com uma molécula de coenzima, formando um acetilcoenzima e um acilcoenzima, que continua no ciclo até ser convertido em acetilcoenzima. Mas quando a cadeia de ácidos graxos for ímpar, o produto final da beta-oxidação será o chamado propionilcoenzima A, ou propionilcoenzima A. Esse composto, através da incorporação do gás carbônico e de gasto energético através de quebras de ligações do ATP, se transforma em succinilcoenzima A, que é um composto importante do ciclo de Krebs. Após a beta-oxidação,
os resíduos acetila do acetilcoenzima são oxidados de forma a chegarem até o gás carbônico, o que ocorre no ciclo do ácido cítrico. Continue estudando e até a próxima! Falta pouco para atingir seus objetivos. Vamos praticar alguns conceitos? Questão 1. A célula eucariótica apresenta diversas organelas em seu citoplasma, que contribuem para o seu funcionamento ideal. Entre essas organelas estão as mitocôndrias, classificadas como organelas membranosas que se encontram em praticamente todas as células eucariontes. Tendo em conta as características dessas organelas, assinale a alternativa correta. A. São organelas estáticas que se mantêm, invariavelmente, fixadas em locais determinados do citoplasma celular. B. Possuem um tamanho muito pequeno, não possibilitando a sua visualização por meio do microscópio óptico. C. Apresentam duas membranas constituídas de monocamada lipídica. D. A membrana externa é impermeável a íons e moléculas pequenas. E. O espaço intermembranar apresenta o mesmo pH e a mesma composição iônica encontrados no citoplasma. Responder. Parabéns! A alternativa está correta. As mitocôndrias são organelas dinâmicas, ou seja, conseguem se deslocar no interior da célula para diferentes locais. Têm tamanho suficiente para serem visualizadas em microscópios ópticos. Possuem duas membranas de revestimento, formadas por bicamada lipídica. A membrana externa é permeável a pequenas moléculas e íons, e o espaço entre as membranas apresenta a mesma composição iônica e o mesmo pH que o citoplasma. Questão 2. As mitocôndrias são organelas essenciais para o funcionamento de uma célula eucariótica. Elas se apresentam em maior quantidade em determinadas células, como por exemplo, nos neuronídeos, nas células do coração e dos músculos. Isso acontece porque essas células demandam maior atividade mitocondrial. A atividade em questão é definida como respiração celular. O processo de respiração celular tem como principal objetivo: A. Liberar gás carbônico. B. Liberar oxigênio. C. Produzir ATP. D. Realizar fotossíntese. E. Produzir lipídios. Responder. Parabéns! A alternativa C está correta. As mitocôndrias apresentam como função principal a respiração celular. Esse processo objetiva a produção de ATP, para que a célula obtenha energia para viver. A respiração celular acontece a partir da quebra da molécula de glicose, visando a formação de ATP.